Abra sua Bíblia no livro de Jó, servo de Deus, capítulo 1. Verso 1 a seguir. Jó, capítulo 1, verso 1 a seguir. Nazaré, Nazaré. Bem-vinda, Nazaré. Obrigado. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Que eu diminua e o Senhor cresça. Todo mundo conhece a história de Jó, pelo menos já ouviu falar. Tem até os adágios da vida. Sofreu que nem Jó. Hoje nós vamos ver o que Deus fez na vida deste homem e como Deus restaurou a vida desse homem. Jó era um homem muito rico. O texto no verso de número 3 diz que ele possuía ovelhas, camelos, jumentas. Um animal hoje desprezado, mas jumentos naquele dia eram animais de grande carga que adiantavam o serviço. Eram valiosos. Bois, vacas, toda parte dessa natureza. E os seus funcionários eram muitos. E este homem era o maior de todos os do Oriente. A palavra maior de todos os do Oriente dá-nos a significação de que Jó era uma espécie de juiz que resolvia as demandas do povo. Você vai ver isso lá no final do capítulo. As pessoas que eram gratas a Jó pela forma como ele cuidava desse povoado, das pessoas à sua volta. Um dia, sem nenhum aviso antes, o rico, o milionário, o latifundiário Jó foi atacado. Atacado pelo diabo. O verso de número 6 disse que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E o diabo respondeu: de rodear a terra, passeando por ela. Deus perguntou no verso 8: você observou o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra. Ninguém há na terra. Ele é íntegro, reto e é fiel a mim. E ele se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó de muito
ele te teme? Acaso não é porque você deu a ele casa, riqueza, bens e quanto tudo tem? A obra de suas mãos abençoaste e seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente não lhe estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi cumprir a sua tarefa, que vimos hoje de manhã. Qual é a tarefa do diabo? Destruir, atacar, desfazer. O diabo não é uma história. O diabo não é uma lenda. Ele é real. Então, só hoje está pregando o diabo? Eu não. Eu nunca preguei diabo, eu estou pregando Jesus e Deus. Mas é preciso dizer que essa história de dizer que o diabo não existe é a mesma estrutura que ele usa para dizer que Deus não existe. Eu não preciso acreditar que o diabo existe para Deus existir. Deus existe sem diabo, com você ateu, com você crente. Deus existe de qualquer maneira. Deus não precisa de nós crermos nele para ele existir. Entretanto, o inimigo é voraz, cruel. E nesse texto nós encontramos alguns detalhes, ainda que muito sucinto, porque o livro é muito completo, muito grande, muito longo, mas a gente vai caminhar algumas partes dele vendo o ataque do inimigo contra as famílias. Primeiro ataque do inimigo contra a família de Jó. Jó, capítulo 1, versos 13 a 17. Sucedeu que um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os mataram. Levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Quando falava ainda este, verso 16, veio outro, disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu tudo, e só eu escapei para te trazer a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, e mataram os seus servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Um bando de vândalos, caldeus, sabeus, deram na criação de Jó e mataram os escravos, os empregados, queimaram, botaram fogo na lavoura e levaram os animais roubados. Jó ficou literalmente sem nada. Primeiro ataque das trevas às famílias. Área financeira. O inimigo não quer a independência financeira de ninguém. O diabo luta para que as pessoas sejam presas às suas próprias escravidões. Ficam escravos de políticos, escravos de sistemas, escravos de homens, escravos de mulheres, escravos. O dinheiro contado, a vida apertada, o salário pouco, o desemprego, a luta. O inimigo gosta de oprimir pessoas na área financeira. É uma área que ele gosta de mexer. Então Jó era rico e agora está miserável. A segunda área que o inimigo atacou na vida da família é uma das mais sérias e importantes. Ele é muito estrategista. Primeiro, ele atacou as finanças. Sem esperança, sem alegria, sem desejo de frequentar o culto, de servir a Deus. Uma vida amarrada financeira que nunca prospera, nunca avança.
gasta desordenadamente, põe a mão onde não pode, adquire coisas que não pode pagar. O inimigo gosta de conduzir as pessoas nesse mundo, especialmente esse que nós vivemos, o século do consumismo. O século do consumismo. Nós temos o que não precisamos ter. Gastamos o que não precisamos gastar. Possuímos o que não era necessário possuir. Vamos ao mercado, fazemos uma feira numerosa e ao cabo de 20 dias a gente nota que frutas, legumes, verduras estão sendo descartadas daquelas que a gente comprou naquela feira volumosa. A segunda área, muito difícil, Jó capítulo 1, versos 18 a 19. Diz o texto. Também este falava ainda quando veio outro mensageiro, disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, do irmão mais velho, eis que levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Aqui, o verso 20 diz que Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Segunda área que o inimigo ataca as famílias: filhos. Filhos. O diabo sabe que os filhos são herança do Senhor. Mas as famílias não sabem que os filhos são heranças do Senhor, não é mesmo? As famílias gastam muito dinheiro e muito tempo comprando casa, possuindo bens, construindo, como nós vimos hoje no curso de novo, construindo casas e não construindo lares. Tem muita gente que tem uma casa, bonita, um patrimônio para deixar para os filhos. Se não for bem estruturado, vai deixar para 2 filhos que vão brigar, vão degladiar pela casa. Eu conheço pessoas, fazendeiros de renome no passado, que tiveram grandes bens, grandes patrimônios. Hoje, falecidos, os filhos estão degladiando, inimigos por causa de bens. E acabou a família. Aqueles filhos eram para ser herança do Senhor. Mas aqueles pais fizeram dos bens a herança e não investiram nos filhos. Tem muita gente investindo nos bens e não investindo nos filhos. Dá uma melhor olhadinha aqui, Marcos. Os filhos são heranças do Senhor, não os bens são heranças do Senhor. E nós estamos gastando tempo, muito tempo, investindo nas nossas heranças e abandonando as verdadeiras heranças do Senhor. Os filhos são heranças do Senhor. O Salmo 127, verso 2 diz: os filhos são heranças do Senhor. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Fruto do seu ventre, o seu galardão. O presente dessa família são filhos, que são heranças vindas do Senhor. O Senhor deu, mas os pais esquecem os filhos e vão gastar dinheiro, gastar tempo, construindo verdadeiros patrimônios para quando mortos, esses filhos que deveriam ser herança, brigarem pelos patrimônios. Que agora vai para a mão da justiça, bloqueada por ordem judicial, até que a justiça decida vai ficar com quem cada pedaço. É por isso que Jesus foi sábio ao dizer que a raiz de todos os males é o dinheiro. Tem muita gente fazendo do dinheiro o Deus. O dinheiro era para servir o homem, não o homem servir o dinheiro. Segunda área que o inimigo atacou na família, exatamente os filhos. Essa hora Jó se lamenta, rasga suas vestes, mas ele faz algo extraordinário, ele adora ao Senhor. Ele pranteou
O pranto de Jó foi ouvido, porque ele gritou, ele gemeu, ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou à terra, e em choro ele adora o Senhor, mas o seu pranto tomou conta daquela região. Terceira área que o inimigo atingiu com força na vida da família. Jó capítulo 2, verso 8 a 10. Jó estava sentado em cinzas, tomou um caco de telha e com ele começou a raspar-se, a se coçar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda conservas a tua integridade? Nossos filhos estão mortos. 10 caixões, 10 velórios. E tu ainda se acha íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Nota de rodapé número 1, quando ela diz a Deus, ela não fala ao teu Deus, ela fala a Deus. Isso nos dá uma dimensão de uma perspectiva mais aberta, teoricamente 70% de possibilidade de crer que essa mulher também sabia quem era Deus. Ela fazia parte do culto a Deus. Em outras palavras, ela era da mesma igreja de Jó. A esposa de Jó amaldiçoa esse teu Deus e depois morra. Quando ela fala morre, ela está dizendo a ele: traste ruim, nunca mais me olhe na cara, me esqueça, morra, miserável. Porque se o teu Deus fosse bom, os nossos 10 filhos não estariam mortos agora. Então me faça a gentileza, para de ser íntegro, para de querer ser uma pessoa que você não consegue ser. É a incitação das trevas. Então, nesse momento, a terceira área da seta do diabo é casamento. Primeiro as finanças. Essa é uma questão de tempo. Depois os filhos. E agora casamento. O diabo usa aquela mulher para dizer da boca dela que Jó devesse amaldiçoar a Deus e depois morrer. Cometa suicídio. Tire sua vida. Se isso não for palavra do diabo, eu não sei mais de quem é. O casamento agora estava em ruínas. Talvez essa tenha sido a condição de muita gente aqui. Sofrido financeiramente, sofrendo com os filhos que estão afastados, rebeldes, e o casamento está em frangalhos. Já não olha mais na cara do marido, não quer ver a esposa, não quer ver o esposo. Aí um que fica culpando o outro, mas está sempre por causa dele. E a mãe é o quê? Uma anja? Não falhou em momento algum? Ah, com certeza falhou. Com certeza falhou. Você pode até ficar com raiva de mim, não querer nem mais vir aqui, igual a mulher de Jó. Toma raiva da minha cara, mas com certeza falhou. Aí o marido, por outro lado, diz: não, mas culpado é você. E ele não é culpado? Com certeza ele é culpado. Com certeza ele também é culpado. Nós estamos vivendo um mundo dos excessos. Excesso de libertinagem e excesso de prisão. Famílias que prendem demais, quando solta, o pássaro quer voar longe e não quer voltar mais. E famílias que deixam solto, sem ficar acompanhando, não volta mais. Quando a família achar que bate o dedo, canta, assovio para o passarinho voltar, já foi longe, não volta mais. Nós estamos vivendo os extremos. Prende demais, solta demais. Prende demais, solta demais. E a Bíblia nos diz que nós temos que ter os filhos como heranças.
Mas a gente gastou tanto tempo trabalhando. Aí culpou o marido. Eu trabalhei demais, deixei ele em casa com meu filho. O menino hoje não quer vir para a igreja porque o marido não era. Aí o marido disse, mas eu trabalhei demais, deixei em casa com minha esposa, mas ela não dava atenção. Ela não cuidava, porque ela é estressada. Não, estressada é ele. E o filho disse... Casamento arruinado. O inimigo sabe onde ataca. Finanças, filhos e agora casamento. Quando o diabo ataca um casamento, ele está passando uma mensagem para a geração nova desse jeito. Não case não, casamento não presta não. A nova geração aprende dentro de casa, com os próprios pais, que casamento não é uma coisa legal. Eles não querem casar. Eles vão empurrando. Eles vão empurrando. Eles vão empurrando. Eles vão empurrando. Alguns se frustram com o casamento. Se frustram porque tiveram frustrações no namoro, não querem mais saber de casamento, se frustram. Se frustram. Toda pessoa frustrada precisa da cura de Deus. Toda pessoa frustrada precisa da cura de Deus. E você vai ver que Deus curou essa mulher. Mas agora ela está cheia de ira. Ela está terrivelmente. Se você for fazer uma visita na casa dessa mulher, de Jó, agora ela vai botar você para... É da Igreja Batista, da Monte Sinai, sai da minha casa. Peste ruim. Não entra, não. Ela não quer. Ela está vivendo o luto de 10 filhos. Ô irmãos, não é a sogra que morreu, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é a irmã, não é o marido. Eu entendo que tudo isso gera luto, mas são 10 filhos, Márcia. Na cabeça dessa mulher, ela está dizendo o seguinte, meu útero não vai mais ter menino. Acabou a minha vida, acabou a minha madre, não tem mais, eu não tenho mais condição. Acabou o meu desejo. Meus filhos estão felizes, cantando, bebendo, fazendo festa, de repente vem um vento, cadê o teu Deus? Amaldiçoa esse Deus e depois se mata. Miserável, peste ruim, imprestável. O casamento está em ruínas, acabou o casamento. Não tem casamento mais aí. Quarta área. Difícil. Jó capítulo 3, verso 11. Vejamos. E 12. 11 e 12. O texto diz que ele começa a reclamar. Por que eu não morri na madre? Por que eu não expirei ao sair da minha mãe? Verso 12. Por que houve regaço, que quer dizer, é uma expressão para joelhos, ou é uma ideia simbólica de que alguém ajoelhou para retirar ele do ventre da mãe no parto, uma parteira, algo da natureza. Ele diz, por que houve alguém que ajoelhou para me receber quando eu saí? Por que não deixou eu cair no chão e morrer? E por que os peitos que eu amamentei não deveriam ter me amamentado? É óbvio que ele está gemendo, gritando. Por quê? Porque Jó estava com tanta dor. Se você ler os versículos anteriores, ele estava se raspando com um caco de telha, um trem horroroso, a ferida, a cara de Jó estava desfigurada, a pele estava enrugada de uma perebagem terrível no seu couro, a dor corroía. Ele chega a dizer que os dentes dele estavam apodrecendo, o hálito de Jó era horrível, a pele de Jó estava granguenada, os ossos dele, diz, meus ossos estão doendo, e a dor era tão grande que ele diz, por que eu nasci para sofrer tanta dor desse jeito? Saúde foi a área que o inimigo atacou. E hoje tem gente que basta ter uma dor de cabeça para começar a amaldiçoar da vida e de Deus. E Jó teve tantas lutas e gemia. O 1º livro dos Reis, capítulo 19, verso 13.
1 Reis 19:13, quando, ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Isso fala da alma da dor, da abatida alma que grita, que clama. O que o Senhor está querendo nos ensinar? O Senhor está dizendo para nós que Jó era legítimo, o grito dele, a lamentação dele por causa da dor. O texto do profeta mostra que Elias estava tão aborrecido, tão entristecido, que ele vai para uma caverna, que ele quer se recolher, e Deus vai até ele e pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu sei a tua dor. Eu entendo a tua dor. Lá em Apocalipse diz que os santos estavam debaixo do altar e dizendo: ó Deus poderoso, santo, até quando não vai vingar o nosso nome, a nossa morte? E ele disse: espera mais um pouco. Então Deus não é imediatista. Agora, espera mais um pouco. Deus sabe da dor. Deus não está dizendo que Jó está ruim em reclamar, mas esse homem está com a vida tão sofrida. A gente vê isso, é muito longo, a história da saúde de Jó, que ele está tão doente, que ele está sentindo tantas dores, que ele diz: por que eu nasci? O diabo gosta de tirar a paz de pessoas com a doença. Tem gente que abandona Deus porque ficou doente. Tem gente que desiste de Deus porque uma pessoa da família está doente. Tem gente que desiste da igreja porque está enfrentando um problema de saúde. Nós temos uma mania no nosso meio, uma mania no meio de crente, que eu acho isso uma coisa erradíssima, irmãos. Erradíssima, eu acho erradíssima. Um dia todo mundo vai saber. E se tiver que de morrer por causa disso, vai ter que morrer. Mas a gente tem uma mania entre nós de esconder doença. Especialmente quando o tema é câncer. Todo mundo fica horrorizado, não fala nem o nome. Aquela doença. Jó estava doente. Se fosse hoje, Jó estava com câncer na pele. Se fosse hoje, Jó estava com câncer nos ossos. E ele estava lá, lamentando, mas o texto diz que ele adora. A última área que o inimigo atacou na família é um caso gravíssimo esse aqui. Jó, capítulo 2, versos 11 a 13. Vejamos. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lado, Elifaz, o Temanita, Beldade, o Suíta, Zofar, o Manaatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo o cancerígeno Ló, com câncer de pele. Não reconhecendo de longe, ergueram a voz e choraram. Cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, um ato de luto. Sentaram-se com Jó na terra durante 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia uma palavra alguma, porque eles viam que a dor de Jó era muito grande. Mas esses amigos, apesar de se condoerem, de estarem ao lado de Jó, de estarem vivendo com Jó, de sentirem a tristeza da condoência, se condoerem, o texto nos mostra que esses homens, eles começaram a arrumar a causa da doença e do problema de Jó. Agora a coisa muda. Agora não são mais amiguinhos.
Porque amigo mesmo é aquele amigo que fica ali e fica ali. Mas esses amigos parecem aqueles de Montes Claros, que tem muita gente assim. Nessa cidade tem muita gente assim. E eu acho que a igreja tem que aprender a ser diferente. Mas tem muita gente assim. Eu estou ajudando esse menino, eu estou ajudando esse Mateus, estou ajudando esse Mateus. Aí quando alguém chega para mim, eu conto o que eu estou fazendo com o Mateus. Para Fernanda. E Fernanda vai contar para Ronaldo. E Ronaldo vai contar para Henrique. E Henrique vai contar para Maristela e Maristela vai contar para Noemi. Todo mundo está sabendo. Os amigos de Jó não foram assim no início, mas passaram 7 dias, eles começaram a ser o que a gente gosta de ser. A gente quer achar a causa do problema do outro. Aí os amigos de Jó ficaram inimigos de Jó. Vejamos. Jó, capítulo 8, verso 4. Olha que coisa interessante. Jó, capítulo 8, verso 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. O que é que eles estão dizendo? Aí são os amigos de Jó. Jó, capítulo 1, verso 8, diz que Jó fazia sacrifício de madrugada pelos filhos. Então Jó era um homem piedoso. O rapaz orava pela família de madrugada, Camila. Mas os amigos de Jó agora estão dizendo, teus filhos morreram porque tu fez eles pecar. A culpa é tua, Jó. Então o primeiro problema, de quem é a morte dos meninos? É seu Jó. Já não é mais amigo, ou são amigos. Você entende que são amigos, sim ou não? Ah, não são amigos. Eles não são mais amigos. Essa é a quinta área que o inimigo atingiu na família. Os amigos, a relação de amizade, promove segregação. Eles continuaram dizendo, rapidamente, a causa do pecado é porque tu pecou. Os teus filhos pecaram porque você pecou. Por isso que você também está na transgressão, eles também estão na transgressão. Você é um pai ruim, por isso, seu Jó. O cara orava pelos filhos. Fazia sacrifício de madrugada pelos meninos, irmãos. Jó capítulo 11, verso 3. Jó 11, verso 3. Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Sabe o que eles estão dizendo? Ô Jó, você é um cara mau caráter. Você não é um cara bom não, você é um cara do mal, amigo. Toda a vida esse cara foi chamado por Deus de íntegro. Um juiz ímpar na cidade. Mas agora estão dizendo, tudo que você fez não passava de parolas. Para fazer calar os homens. Para dizer que você era o cara poderoso. Agora, vão zombar. E você acha que ninguém vai te envergonhar? Pai, vão te envergonhar porque você está em pecado. Não é possível. Os amigos de Jó. Achando culpa. Tem muita gente achando culpa da doença do outro, né? Como se ninguém pudesse ficar doente. Jó capítulo 4, versos 3 a 5. Eu gosto dessa parte. Vou dar uma voltadinha lá. Jó 4. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido,
tu te perturbas. O que é que eles estão dizendo? Tu não era o cara bom que ensinava tanta gente, que ajudava tanta gente, agora tu está aí na miséria, ó. Por que tu está assim? Porque tu é pecador, Jó. Jó capítulo 11, versos 4 a 6. Pois dizes, a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti. Verso 6, ele diz, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Se arrepende, Jó. Tu não é um cara que pregou tanta sabedoria, tanta bênção, ajudou tanta gente, cujos joelhos não vacilaram. Agora se arrepende, pede para Deus perdão, cara, que Ele vai perdoar a tua iniquidade. Jó disse, gente, mas eu não pequei. É os amigos de Jó. Você tem esses na sua vida? Jó capítulo 8, versos 6 a 7. Triste. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Arrepende, moço. Eles estão acusando Jó. E no verso de número 20 a 22 do mesmo Jó 8, do 20 a 28, eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a tua boca de riso, os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignominia, de vergonha, e a tua tenda dos perversos não subsistirá. Jó, se arrepende, o que é que está acontecendo contigo, Jó? Pelo amor de Deus, fala para nós, conta, Jó, que pecado miserável é esse, homem de Deus? E Jó disse, gente, mas eu não tenho o que falar, porque eu não estou em pecado. Não é possível, está em pecado. Amizades quebradas. João capítulo 9, verso 2, eu me lembrei desse texto, quando Jesus disse, João capítulo 9, verso 2, João 9, verso 2, e aos seus discípulos, e os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem os pais. Essa situação é para que se manifeste a glória de Deus na vida dele. Qual é o problema aí? Tem gente que acha que porque alguém está doente, está em pecado. Era a teologia dos discípulos, era a teologia dos amigos de Jó. Andando para frente, porque atrás vem gente, a família de Jó foi atacada nessas 5 áreas: finanças, filhos, casamento, saúde e amizades. Deus restaurou as 5 áreas da vida de Jó. Primeira área restaurada, capítulo 42, versos 10 e 12. Vejamos, capítulo 42, versos 10 e 12. O texto diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe tudo em dobro do que antes possuía. Verso seguinte, o seu estado foi melhor do que o primeiro, porque veio a ter, ele tinha 7, lá em Jó, você vai ver Jó 1, verso 3, aí ele vai repetir o dobro, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E ainda diz que Jó se tornou a ser o homem de novo, mais rico daquela terra. Deus restaura a vida financeira. O inimigo ataca a vida financeira, mas Deus restaura a vida financeira. Aqui eu quero fazer uma observação. Talvez você esteja me ouvindo hoje dizendo, não, meu problema não é financeiro. Que bom. Que bom. Mas eu ainda digo para você, teu problema ainda é financeiro. Porque se você é aquele que guarda demais e não ajuda ninguém, o teu problema é financeiro. Talvez o dinheiro seja o Deus do seu coração.
É bem provável. Se você é daqueles que não pode tirar assim um centavo para ajudar R$ 1, não é na igreja não. É provável que você seja idólatra do seu dinheiro. E o diabo sabe compreender o que depende do dinheiro como aquele que é escravizado pelo senhorio do dinheiro. Jó voltou a ser próspero. E por quê? Porque Deus tem bênção para o seu povo. O Salmo 112, verso 3, diz algo extraordinário. E tem outro salmo que eu gosto muito. Na casa da pessoa de Deus, há prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre na casa dessa pessoa. A prosperidade voltou para a casa de Jó. O texto do Salmo 127 é extraordinário, verso 2, 127, verso 2. Muita gente fica querendo enriquecer de qualquer maneira, comprando bitcoins, dinheiro fácil. E é ganancioso, precisa estudar o curso Moisés. Está fora do papel de Deus, está fora do padrão de um homem de Deus na casa dele. Está fora. E é pecado. E venha estudar para você aprender. Não vou falar não porque as mulheres estão aqui. Porque isso é um segredo, é só do curso de homens. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 127, verso 2, é inútil para muita gente ficar acordando de madrugada, se matando de trabalhar para ter tanto dinheiro para deixar para os filhos, para depois brigar. Para depois brigar. Tem até um livro famoso aí, Pais Ricos, Filhos Pobres. Repousar tarde. Come o pão que penosamente trabalhou. Mas aos filhos de Deus, ele abençoa enquanto eles dormem. O que Deus está dizendo? Não é para ser preguiçoso, mas também não é para ser escravo do trabalho. Planeja a sua vida. Eu não tenho, eu não posso. Mentira, você é um avarento. Você está destruindo sua família. E você é outra avarenta também. Que trabalha, não tem um dinheirinho para tirar assim. Eu vou passar um final de semana com os meus filhos, com a minha família. Ali no lugar. Vou passear, vou descansar minha cabeça. Aí morre, fica tudo aí. Aí vai a família gastar com o advogado para fazer inventário. Quem gosta disso é advogado. Que enriquece rapidinho quando pega inventário. Porque ver um advogado rico, Maína, é pegar inventário de gente ruim. Enriqueceu, acabou a luta, minha filha. Acabou. Pode mandar Merida ir para a rua, tu vai querer agora é um Golden. Essas cachorrinhas vira-lata. Enriqueceu, agora vai ser dono de cachorro Golden. Porque advogado de gente ruim enriquece da noite por dia porque pega o caso do inventário. É uma fortuna. Isso quando não esquece que tem dinheiro em banco porque era tão sigiloso, tão miserável, que o governo vem e come o dinheiro. Aí nem ele, nem a família, aí o governo come o dinheiro. O Senhor abençoa. Então não é para ficar preguiçoso, mas também não é para ser escravo do trabalho. É para trabalhar e descansar e desfrutar. E o versículo seguinte diz que os filhos dessa família são heranças, são bênçãos, prósperos na vida. Mas não, a gente amaldiçoa os nossos filhos com essa ganância que a gente fica guardando e aguentando a bênção de Deus na vida da nossa família. O diabo prende muita gente com a falta do dinheiro e o diabo prende muita gente com a guarda do dinheiro. Ah, irmãos, prende. Por isso que Jesus falou, vou repetir, a raiz de todos os males é o dinheiro. E por isso que Jesus disse, quem quer ser bem, ajunta tesouro lá em cima, porque aqui a traça come. A traça come. Irmãos, eu tive em São Paulo um tempo desse com Fernanda, voltando de uma viagem, e nós encontramos um senhor na madrugada, na manhãzinha do hotel, estávamos hospedados no meio do caminho e saímos, e o senhor disse, olha, você quer ser dono de uma mansão aqui em São Paulo?
Eu nunca tinha visto o homem. Eu digo, gente. Depois ele retrocedeu porque ele achou que eu era polícia ou eu era juiz. Ele falou para mim. Não, você não é polícia nem juiz não, né? Mas também se for juiz não tem problema não, a gente resolve aí. Eu tenho várias mansões, eu só preciso de 30 mil reais. E ela vai ser sua, no seu nome. Mansão de 700 mil. Estou mentindo, Fernanda? Mas como assim? Que mistério é esse? Não, é porque são muitas heranças de famílias que morreram, que não tinha marido, não tinha mulher, morreram, ficaram aí pro governo, ficaram assim. Então a gente entra numa forma legal, ilegal, no cartório, faz as maracutaias e tal. Tá aqui o documento, você só precisa me pagar e o patrimônio é seu. Você só precisa ter dinheiro para cuidar. Gente, que proposta boa. Virar milionário da noite pro dia. Basta ter só 30 mil. Ah, mas eu não tenho 30 mil, mas eu sei quem pode ter. Se eu conseguir emprestar 30 mil, eu vou virar milionário. Compro uma casa. Não, eu fico com uma casa de 700 mil, de 1 milhão, 2 milhões. E ele disse, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Falou para nós. Você não tem noção do que tem de patrimônio, de famílias nesse mundo que não tem dono, porque não tem filhos, porque os filhos se mataram. Os pais morreram. Ele falou para nós isso. Os pais morreram, os filhos se mataram. Irmãos, restauração financeira é bênção de Deus, é alívio, não é peso. Paulo disse, eu estou contente, tendo o que comer, o que dormir, estou sustentado. Bom, nem de mais, nem de menos. Deus não quer que você seja miserável, mas Deus também não quer que você seja avarento. O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas para os que dormem, Deus dá tranquilamente. A prosperidade de Deus na vida do servo dele é essa. Ele dá enquanto dorme. Então essa história de morrer de trabalhar e não ter um lar é um problema. 2. Jó capítulo 42, verso 13 a 15. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E aqui eu vou fazer também a segunda, a terceira restauração de Deus. Porque a primeira foi família, foi finanças, a segunda são os filhos e a terceira é casamento. Para Jó ter filhos e filhas, ele precisava da esposa. E a esposa voltou a aceitar Jó. Por quê? Porque Deus curou o coração daquela mulher. Agora eu vou dar uma notícia para vocês doída. Abra a Bíblia em Mateus 17. Mateus 19, versos 3 a 9. Mateus 19, versos 3 a 9. Mateus 19, versos 3. Isso aqui é muito importante. É um assunto delicadíssimo do século 21. Mas é família. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido largar, repudiar, divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se 2 uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar a pessoa. Pegadinha para Jesus. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração. Diga comigo, irmãos, dureza do vosso coração. Pronto, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E ele encerra com o verso 9. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, se não por relações ilícitas.
E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ponto crítico da Bíblia, não é? Mas eu vou explicar para os irmãos. Primeiro motivo, verso 7. Jesus está dizendo que... verso 8. Jesus está dizendo... Perdão. Verso 8. Jesus está dizendo que é por causa da falta de perdão entre os casais é que há o divórcio. Não há perdão, não há acerto, quebrou o casamento. Jesus diz. A segunda causa que Jesus vai tratar, aí ele acrescenta, eu, porém, vos digo no verso 9 que o divórcio pode ser, olha que tema complexo para eu falar, ao vivo e a cores e gravado na internet. Mas eu sou homem, macho, servo do Deus Altíssimo, cumprindo a palavra de Deus, e quem disse foi Jesus. Se alguém repudiar, não sendo, ou seja, só Jesus dizendo, estou dizendo a vocês que além do perdão que falta, que gera o divórcio, a falta de perdão, eu vou acrescentar uma segunda coisa. Jesus diz, o divórcio pode acontecer se um dos cônjuges cometer relações sexuais ilícitas, ou seja, descoberta de traição. Está liberado. Só que Jesus amarra a segunda com a primeira. Ele diz, se no teu casamento há uma esposa que foi traída, ou um esposo que fora traído, e ele não for, verso 8, duro de coração, se ele for perdoador e ela for perdoadora e aceitarem conviver, é preferível que o casamento permaneça, disse Jesus. O que aconteceu com a mulher de Jó? Ela experimentou justamente o que Deus está dizendo. Ela não foi dura de coração. E nem Jó foi duro de coração. Em algum momento desta relação de Jó com a sua esposa que mandou ele amaldiçoar Deus, houve perdão, houve choro, houve arrependimento, houve quebrantamento e ela disse, eu te aceito de volta. Como o senhor tem isso? Porque ela com Jó, e não adianta você fazer conjecturas, ela com Jó, volta a ter 10 filhos. Ninguém tem 10 filhos com homem de novo só porque quer ter filhos apenas. Houve um quebrantamento desse casamento. Houve um perdão, tanto da parte de Jó, quanto da parte dela. E Deus abençoou tanto essa família que Jó 42, 13 ao 15, Jó vai dizer, Deus vai falar algo extraordinário de 42 de Jó, do 13 ao 15. Deus deu a ele 3 filhas, além dos 7. Chamou o nome da primeira menina Gemima, da segunda Késia e da terceira Querem, Rapuque. Verso de número 14. As 3 meninas que em nenhum momento apareceram o nome das outras 3, aparecem agora as 3. Isso as identificam como especiais que são. Veja o verso 15. Em toda aquela região não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. Você não vai ver isso nas 3 primeiras. Jó teve 20 filhos. Se você achar que Deus dobrou o número dos filhos de Jó. 10 estavam no céu e 10 agora estavam na terra. E das 3 filhas do último relacionamento, eram tão lindas,
do último relacionamento com a mesma esposa, eram tão lindas, que elas eram tão formosas. E Jó faz algo que naquele mundo antigo ninguém jamais havia feito, nem depois dele ninguém fez. Só Deus que mandou fazer depois com as filhas lá de Ló e etc. Porque Deus faz o seguinte: e o seu pai deu a elas herança iguais às partes dos irmãos. O nome disso é justiça e equidade. Deus restaurou os filhos e Deus restaurou o casamento. Porque Deus quer restaurar a criação de filhos e quer restaurar casamentos. Para restaurar casamento é perdão entre os dois cônjuges. Pode ter acontecido o que for. Inclusive, aí Jesus trata da coisa mais difícil do casamento: traição com relações sexuais. Jesus está dizendo: se houver perdão, amém, vivam juntos, sejam felizes. É preferível fazer isso de não divorciar. Mas quer divorciar por causa da dureza? Divorcia. Agora, não casa de novo, não. Não casa de novo, não. E se outro casar com ela, também está um batedor. Mas, se houve traição, quer separar? Separa. Está livre. Está livre. Agora, houve perdão, não há divórcio. Não houve perdão, vai ter divórcio. O caso de Jó, houve perdão. E foi tão perdão que vieram mais 10 filhos da relação daquele casamento que outrora estava quebrado. O que é que Deus está falando? Eu conserto casamentos, eu trato do trauma da mãe que perdeu 10 filhos, eu trato do trauma. Irmãos, Deus trata de trauma, de luto. Sim ou não, irmãos? Irmãos, Deus trata de trauma, de luto, irmãos. Nós enterramos um filho nosso no Dia dos Pais, irmãos. Eu não estou aqui desenhando uma coisa. Deus trata de luto, Deus trata de dores. Deus é o maior terapeuta da história. Ele cuida, ele sabe como chega, ele sabe como aproxima, porque no final de tudo, o desejo de Deus é restaurar famílias. Famílias que não sejam escravas do dinheiro, famílias que não sejam oprimidas pela falta do dinheiro, famílias que os filhos possam ser filhos, que os pais paguem um preço como Jó pagava, de madrugada, orando pelos filhos. Os filhos morreram, mas a Bíblia declara que esses meninos eram santificados. Jó tinha 10 filhos na eternidade e 10 filhos agora na terra. E eu vejo Jesus falando lá em Lucas, quando aqueles meninos vão querer: mestre, eu quero ir contigo para evangelizar, porque eu amo fazer missão. Mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Jesus disse: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Enterra teu pai, não. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Aí você fala: mas que Jesus bruto, não? Ignorante, não quer nem deixar no velório. Como é que Jesus faz uma coisa dessa? O que Jesus está dizendo é: mortos com os mortos. O que é que ele está dizendo? Teu filho já morreu, teu irmão já morreu, teu pai já morreu. Ele está dizendo isso: teu pai já morreu já. Ele está falando do pai, que é uma relação muito próxima. Teu pai já morreu, já morreu. Então faz o seguinte: deixa que ele fique com os mortos. Acabou o luto. Porque luto, irmãos, tem o dia do início, do meio e do fim. Nenhum luto dura a vida toda, irmãos. Por mais que você queira, nenhum luto dura, porque Deus cuida do luto. Deus trata do nosso coração, igreja. Então o que Deus está dizendo? Eu não quero ninguém atrás de mim com o coração frustrado. Eu tenho um novo para vocês. Eu tenho uma nova proposta para vocês. Eu tenho um novo tempo para vocês. Finanças, filhos e casamento. 42 versos 16 a 17. A saúde de Jó foi restaurada. Depois disto, viveu Jó. Fedorento? Granguenado? Não. 140 anos. E ele viu os filhos dos filhos de seus filhos
e dos filhos, dos filhos, dos filhos. Jó foi tataravô. Até a 4ª geração. Verso 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Restaurou ou não restaurou a saúde? Quando eu estava lendo esse texto hoje à tarde, eu vi Jó. Eu vi Jó, Fernando, saindo da casa, descendo 3 degraus da porta principal eleira da casa dele, uma casona bonita, um alpendre, cheio de rede pendurada assim na casa de Deus. 140 anos. Uma bengalinha para ajudar ele a andar, Júnior. E um dos tataranetos, 7 anos de idade. Eu vou. E correndo, pulou de Jó. Jó desequilibrou, caiu lá no chão, sujou de poeira. Oh, meu filho, devagar com o voo, que o voo tá fraco. Ele voou, alisando a barba branca de Jó, uma entradinha bem calvinha assim. E ele disse: vô, conta para nós de novo a história de como foi que os teus primeiros filhos se foram e Deus te restaurou a saúde. Aí eu vejo Jó sentado, vem outros bisnetos, tataranetos, Roger, e ele contando o caso. Sabe como é que eu vi Jó? Os meninos entrando dentro de casa, um casarão grande, gritando, a mãe, o pai. E Jó encostou perto de um daqueles morão de amarrar cavalo e morreu. Essa é a imagem que eu tenho de Jó. Mas o texto diz que antes de Jó morrer, 42, do 7 ao 9, Jó fez algo extraordinário para mim e para você. 42, de 7 ao 9. Tendo o Senhor falado para estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, viu, Elifaz? E contra os teus amigos, porque vocês não disseram verdades a meu respeito, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e vai até o meu servo Jó. Deus enche o peito para falar disso. Vão até o meu servo Jó e ofereçam sacrifícios de holocausto por vocês. E o meu servo Jó orará por vocês, porque dele eu aceito a oração, de vocês não. E a intercessão para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, Beldade, Zofar, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Fique de pé, igreja. Eu pergunto a vocês, você só oraria, você teria coragem de orar por alguém que é seu inimigo agora? Não. O coração de Jó, Lio, foi completamente restaurado, Xandela. Perdoador. Aí está Jó lá, os 3 amigos chegam lá e dizem: ô Jó, a gente trouxe que Deus falou com a gente para te entregar, e a gente estava errado, Jó, a gente estava errado. Ô Jó, perdoa nós. Jó disse: pois bem, venham para cá, vamos tomar um chazinho. Aí chamou a esposa dele: bem. E ela: oi, amor. Aí ela falou: oi, Elifaz, oi, Beldade, oi, Zofar. Eles olharam para ela assim com Jó, ele todo bonito, restaurado, porque mulher não vai querer homem cheio de granguena mesmo. Ele
Estava bonito, restaurado. Porque quando Deus restaura, irmãos, a medicina desengana, mas Deus muda o diagnóstico. Com um propósito de Deus. Ele preparou os animais, fez o culto, colocou lá em cima do holocausto e ele fez o quê? Orou ao Senhor. Aí imagina a oração de Jó. Oh Deus, obrigado porque são meus amigos. Eu gosto tanto de beldade. Eu estava com saudade de Elifaz. Eu queria tanto falar com Zofar, mas eles ficaram distantes de mim. Mas que bom que o Senhor os trouxe para mim outra vez. Obrigado, Senhor. Agora, se acha graça no teu coração diante de tua vida, a minha vida, faz uma coisa para mim, Senhor. Perdoa os pecados dele. E a Bíblia diz, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Qual é a decisão de hoje? Deus restaura famílias. O diabo atingiu 5 áreas importantes. Talvez ele tenha atingido áreas da nossa vida, irmãos. Mas esse culto não pode terminar sem eu dizer a vocês, Deus nos trouxe aqui com esse propósito. Ele quer restaurar essas áreas das nossas vidas. Amém. Ele quer restaurar finanças. E eu vou orar por isso. Ele quer restaurar filhos e eu vou orar por isso. Deus quer restaurar casamentos e nós vamos orar por isso. Deus quer restaurar saúde física, emocional, saúde de gente frustrada com Deus. Tem gente frustrada com Deus, frustrada com a igreja, frustrada com o marido, frustrada com a esposa, frustrada com os filhos. Tem gente frustrada com o trabalho, com o governo, com o país. E nós vamos orar pela saúde hoje. E tem gente que perdeu a amizade. Amizade de amigos, amizade de irmãos. Tem gente aqui que não fala mais com irmãos. E essa é a noite da restauração. Onde você estiver, feche os seus olhos. Eu não quero chamar você a vir à frente, não há necessidade. Mas onde você estiver, feche os seus olhos. Porque nós vamos orar de maneira direta, objetiva, profunda. É uma ministração de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus, Deus de Israel, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, como ela é viva. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós ficamos impressionados. Um homem que era tão íntegro e o Senhor permitiu que o inimigo fizesse aquelas atrocidades. Mas isso não importa, porque o final da história não é o final da história de Shakespeare. Que os amores morrem, que o Romeu e Julieta se envenenam. A história do Senhor é uma história muito melhor. É uma história de que filhos estão no céu e que outros estão na terra. A história do Senhor não é uma história de luto, de lamento, de tristeza, mas é uma história de vitória, Senhor. De restauração. Por isso, nessa noite, como ministro do Evangelho do Senhor, como profeta de Deus para esse povo aqui, Senhor, que Tu me levantaste, eu quero pedir ao Senhor que restaure vidas financeiras hoje, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, onde houver qualquer miséria, qualquer demônio que esteja impedindo o agir dessas famílias serem livres para amar o Senhor, que eles sejam retirados, partam retiradas em nome de Jesus Cristo. E essas famílias desfrutem da verdadeira paz do Salmo 127, verso de número 2. Que eles possam dormir sem a preocupação
do dinheiro, mas suprindo o Senhor as necessidades. Deus, eu oro por aqueles cujos corações estão no dinheiro também, Senhor. Escravos do dinheiro. Aqueles que trabalham, mas nunca descansam, nunca param, nunca passeiam, nunca levam os filhos para passear. Deus, eu quero pedir ao Senhor que também quebre essas amarras hoje, em nome de Jesus. Liberte essas famílias para que elas sejam livres para desfrutar desse galardão ainda nos dias desse tempo na terra, Pai. Porque essa é a promessa do Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelos filhos que estão afastados, rebeldes, lá fora, que foram levados pelo vento, pela força. O texto diz que eles foram levados pelo vento do deserto. Ó Pai, todo filho de crente que um dia já foi, já cantou, já louvou, que está frio, afastado, que a partir de hoje uma obra do Teu Espírito Santo Redentora possa restaurar o coração deles, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Filhos e filhas, meninos e meninas, e que os pais não fiquem culpando um ao outro, Senhor, mas que eles façam como Jó fez. Levantem de madrugada e façam sacrifícios em prol da vida dos filhos. Oh Deus, liberta os filhos dos Teus servos em nome de Jesus. Deus, eu oro pelos casamentos agora, Senhor. Deus, quantas pessoas estão flertando com as trevas. Quantos maridos, quantas mulheres, Senhor, estão flertando na internet, flertando com o mal, com as trevas, celulares que têm senha de marido para mulher, de mulher para marido. Deus, quebra tudo isso, destrói essa divisão dentro do lar, Senhor amado, e restaura a família, restaura casamentos a partir de hoje, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura o Teu povo, Senhor, restaura, repreende toda a obra de Satanás nos casamentos, que essa igreja seja uma igreja forte, com casamentos fortes, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai, restaura casamentos, tira do coração dessa mulher a dureza, desse homem a dureza, Senhor. Oh Deus, a falta de perdão nós vimos do Senhor por causa da dureza. Pai, não permita que nós sejamos duros, mas que haja perdão no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Deus, eu levanto as minhas mãos e eu oro pela saúde do Teu povo, pela nossa saúde, Senhor. Saúde física, saúde emocional. Deus, muitas vezes o Teu povo está adoecido, as famílias estão adoecidas. Deus, tira do nosso arraial toda seta de depressão, toda seta do pânico, toda seta do medo, toda seta do pavor, toda seta, ó Deus, da esquizofrenia. Pai, tira do nosso povo toda seta do trauma, da tristeza. Alegra o coração do Teu povo, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, alegra o coração do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Jesus. Traz alegria para o Teu povo cantar, louvar, ser livre para adorar o Teu nome, porque o Senhor Jesus está às portas e nós estamos adoecidos, enfraquecidos. Anima o nosso coração, reaviva a chama no coração do Teu povo, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. E repreende toda a obra do inimigo, toda doença física, toda doença que tem tentado atrapalhar, toda porventura seta de Satanás que tem atingido as nossas vidas, o Teu povo, que o Senhor possa quebrar, lançar no abismo e trazer saúde para o Teu povo, para ver os filhos dos filhos e dos filhos servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja uma bênção de geração em geração para esta noite, nessas famílias que estão aqui, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelos Teus filhos e filhas, por todos nós, que as nossas amizades sejam restauradas. Começa na família, Senhor. Maridos que eram tão amigos das esposas, essas amizades estão quebradas. Filhos, amigos dos pais, e quebraram essas amizades, Senhor. Vergonha de falar, vergonha de conversar. Oh Deus, quebra isso, quebra isso, quebra isso. Quebra isso hoje, Deus. E quebra também inimizades entre irmãos, irmãs.
qualquer tipo de querela que o inimigo plantou, qualquer seta das trevas que o inimigo plantou, nessa noite nós damos comando ao poder das trevas, saia dessas famílias e deixa o povo de Deus livre em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, e ministra a tua bênção de unidade, de restauração, restaurando amizades, família, que esta igreja seja uma igreja única, unida, o teu povo vivo para fazer a obra do Senhor no Maracanã, em nome de Jesus Cristo, Pai, e no bairro, e na cidade, no estado, e no Brasil, que o teu nome seja glorificado através dessas famílias, em nome de Jesus. Deus, onde houver uma família quebrada nessa noite, aqui dessa igreja, restaura com teu bálsamo, restaura com teu óleo, restaura com a tua cura. Eu oro pelo teu povo, Pai, eu oro por nossas famílias, Deus, eu oro por todos nós, pedindo sobre nós a tua unção, o teu poder e a tua graça. Restaura. Onde houver um vaso quebrado, o Senhor é mestre para consertar odres velhos. Por isso, desce o teu óleo sobre nós, desce a tua unção sobre nós. Pai, onde houver um casamento quebrado, filhos afastados, genros e noras que não te conhecem, que eles sejam trazidos aos teus pés pelo poder do teu evangelho, da força do teu evangelho, em nome de Jesus. Deus, eu oro por todos nós, por esta igreja, por nossas vidas, por nossas famílias, pelos novos casamentos, pelos jovens que estão namorando, por aqueles que estão se unindo, que o Senhor faça uma ligação, mas sobretudo que haja perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?